Queridos e amados irmãos, estamos passando por um período um tanto conturbado, algo que acredito que grande parte, se não todos dos que aqui estão, não passaram. Esse período de pandemia. Pandemia essa que tem assolado a nossa nação, como também todo mundo. Com esta pandemia veio o distanciamento social, o isolamento, a quarentena, aonde ficamos restritos, proibidos de interagir com outras pessoas, aonde ficamos restritos das nossas atividades, isolados. Porém, muitos não estão sabendo como lidar com tudo isso. Em contrapartida, muitos até mesmo estão conseguindo usar esse tempo ou este isolamento para interagir mais com os familiares, conseguindo ter um tempo maior para estudar, para se aperfeiçoar na leitura, estão conseguindo tempo para até mesmo aumentar o currículo através de cursos, seja online ou à distância. Então, de alguma forma, alguém está sendo também beneficiado com isso. E é interessante que nota-se que algo que se aumentou foi a leitura. Parece que com esse tempo, aqueles que não liam estão tendo mais tempo para ler. É visível que nós vemos até mesmo nas redes sociais, pessoas postando livros que conseguiram concluir, matérias que leram, estão se aperfeiçoando através da leitura. E eu, não diferentemente disso, também comecei a pesquisar e a ler um pouco mais. E dentre alguns livros que eu comecei a ler, eu consegui concluir um livro do nosso amigo de ministério, Roberto Campista. Um livro que tem por título As Mulheres da Genealogia de Jesus. E quando eu li o texto a qual nós lemos, a qual nós compartilhamos, eu consegui fazer um paralelo com este livro. Vocês irão conseguir compreender mais à frente. Quando eu li este livro, ele vai nos trazer uma pequena biografia dessas mulheres da genealogia de Jesus. E o que chama a atenção é que as mulheres naquele tempo, elas eram excluídas do meio da sociedade. As mulheres, elas eram vistas como pessoas, como mulheres, somente para gerar filhos. E quando as mesmas não geravam, elas eram excluídas da sociedade, a ponto até mesmo de serem tidas como amaldiçoadas. E é interessante que mesmo assim, os evangelistas, eles vão empregar estas mulheres na genealogia de Jesus. E é interessante que o escritor, ele vai dizer que é impossível passar pela genealogia de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sem antes passar e dar que seja uma rápida olhada na biografia dessas mulheres. Como se não bastasse tudo isso que estava sobre elas. Essas mulheres também, elas carregavam sobre elas algo que as distanciavam ainda mais. Prostituição, incesto, não fazer parte da linhagem. E isso as separavam da genealogia de Jesus. Mas mesmo assim, os escritores, eles vão empregar estas mulheres na genealogia de Jesus.
E o que a gente consegue ver? Que estas mulheres, elas tinham algo em comum. Essas mulheres, embora elas fossem pecadoras, e embora elas carregavam isso sobre elas, essas mulheres, elas eram dependentes da graça de Deus. E a graça de Deus, ela vai fazer efeito na vida dessas mulheres. Quando as mesmas, elas se entregam a Deus, elas procuram ao Senhor, e por meio da graça e da misericórdia de Deus, elas são alcançadas e são introduzidas na genealogia de Jesus. E isso contrariava os religiosos daquela época. Isso contrariava os fariseus daquela época, porque eles tinham Deus como exclusividade suas. Eles achavam e acreditavam que Deus só viria para eles. O que eles não entendiam é que um atributo de Deus são a misericórdia e a graça. E a misericórdia e a graça de Deus, ela não está restrita a um povo, ela não está restrita a uma raça, ela não está restrita a uma classe social. A salvação veio para todos, e todos podem ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não salvou a humanidade para se entregar na cruz. Pelo contrário, Ele se entregou na cruz, ainda sendo pecadores, para que hoje nós fôssemos redimidos pela redenção da cruz do Calvário. Essas mulheres foram alcançadas pela graça, e isso intrigava os fariseus da época, isso intrigava os religiosos da época, porque eles queriam Jesus, eles queriam Deus somente para eles. E como poderia Jesus, dizendo ser filho de Deus e ser o próprio Deus, ao mesmo tempo que estava na sinagoga, se reunindo com os fariseus, com as pessoas cultas, ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus, Ele se assentava com pecadores, Ele se sentava com publicanos, com pessoas também excluídas da sociedade. Isso intrigava-os, mas o que eles não entendiam é que Jesus, por diversas vezes, vai dizer que o médico não vem para o são, mas sim para os doentes. O que eles não entendiam é que Jesus, ao mesmo tempo que orientava um sábio fariseu como Nicodemos, era o mesmo que também se sentava com prostitutas. O mesmo Jesus que dizia a Nicodemos: é preciso nascer de novo, era o mesmo que se sentava à beira de um tanque para dialogar com uma samaritana excluída da sociedade, e a palavra era: é preciso tomar da água da vida. O que eles não entendiam é que Jesus, Ele não veio para os sãos, mas sim para os que estavam necessitados. É por isso que a igreja, ela é o ambulatório médico. É por isso que a igreja, ela continua sendo a maior clínica de recuperação. É por isso que a igreja, ela continua sendo o hospital, porque quando aqui entra um doente, aqui a cura por meio de Jesus Cristo. Quando entra um viciado, ele é liberto pelo poder da palavra. Quando entra um enfermo, ele é curado, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Aleluia. E se você entrou aqui nesta noite, saiba que você foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, até mesmo próximas, já não estão mais em nosso meio. Nós estamos passando por um período caótico. Quantas pessoas já partiram, e talvez você ainda não se deu conta que você e eu somos um privilegiado. Quantas pessoas não morreram no dia de hoje, e olha onde você está. Você está aqui porque a misericórdia de Deus te alcançou, e a graça remidora de Jesus Cristo salvou a tua alma. Aleluia. Isso intrigava os fariseus. Aleluia.
Isso intrigava os religiosos, aleluia, porque eles excluíam e Jesus os aproximava, aleluia. Os fariseus achavam que eles estavam em outro nível, em um outro patamar, mas o que eles se esqueciam é que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estávamos afastados de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas por meio da graça, nós nos aproximamos da presença do Senhor, aleluia. A graça nos aproxima de Deus. A graça nos aproxima de Jesus, aleluia. Jesus não faz acepção de pessoas, aleluia. Enquanto eles excluíam os que eram leprosos, a ponto de enviar eles a um arraial, aleluia. Jesus, pelo contrário, Jesus aproximava do leproso, tocava no leproso e dizia ser limpo, aleluia. Enquanto eles excluíam os republicanos, enquanto eles se afastavam deles, tendo eles como corruptos, Jesus se aproximava e dizia: hoje vem salvação para a tua casa. Enquanto a sociedade, aos olhos mundanos, afasta-nos de Deus, olha, quem sabe, para um viciado e diz: não tem jeito. Jesus olha e diz: vem que eu te alivio, vem que eu te curo, vem que eu te liberto, porque a graça e a misericórdia de Jesus é para todos, aleluia. A graça e a misericórdia de Jesus te alcançou nesta noite, aleluia. Talvez você adentrou, aleluia, com o peso do pecado sobre as tuas costas, talvez tentando fugir de um vício, talvez a sociedade te exclui, mas você veio ao lugar certo. Deus tem uma palavra para você nesta noite, e a graça dele te alcança, aleluia. A graça e a misericórdia de Deus te aproxima dele, aleluia. A palavra diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia, aleluia. E se nós estamos aqui nesta noite, não é porque estamos tendo cuidado de usar uma máscara, não é porque estamos tendo cuidado de se higienizar com álcool em gel. Não, nós não estamos aqui porque estamos mantendo o distanciamento. Não, você está aqui nesta noite porque a misericórdia de Deus tem te dado livramento a você e a tua casa, aleluia. Você está aqui nesta noite porque a graça de Jesus, ela te alcançou, aleluia. Isso intrigava, aleluia, porque Jesus quebrava protocolos. Isso intrigava os religiosos, aleluia, porque Jesus não andava conforme eles queriam, aleluia. O texto que nós lemos vai dizer que em um sábado, Jesus entra na sinagoga, e o que chama a atenção é que Jesus entra na sinagoga movido pelo poder do Espírito, aleluia. E a palavra diz que quando Jesus pregava, as pessoas fintavam os olhos nele, porque Jesus falava cheio de autoridade. O Espírito estava sobre ele. E o texto diz que Jesus, ao entrar na sinagoga em um sábado, era costume do povo judeu, aquele que estava dirigindo o culto, ele podia escolher um homem judeu para ler as escrituras, e Jesus é escolhido.
E Jesus não ia perder a oportunidade de pregar para aquele povo. Jesus pega a palavra, pega os rolos, põe-se de pé, porque era costume, aquele que ia ler a palavra, ele se colocava de pé. E a palavra vai dizer que ele vai ler um texto do profeta Isaías. E o texto está no versículo de número 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este foi o texto a qual Jesus leu. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a pregar, ele começa a discorrer esse texto. E a palavra diz que o povo dava testemunho e se maravilhava das palavras de Jesus. Mas quando Jesus começa a aplicar o texto, a Bíblia vai dizer que o povo agora muda. E o mesmo povo que se maravilhava agora vai se irar, a ponto de querer matar Jesus. E é por isso que por diversas vezes o povo queria apedrejar Jesus, queria por diversas vezes matar Jesus, porque Jesus quebrava protocolos. Aleluia. Jesus começa a pregar, e quando Jesus começa a aplicar, o povo vai se irar, porque Jesus começa a aplicar o texto, e o texto ele começa a dizer: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta. Jesus começa a aplicar o texto dizendo: olha, havia também muitos leprosos em Israel, porém nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. O povo vai se irar quando ouve essas palavras de Jesus. Por que eles vão se irar? Porque Jesus está dizendo que a bondade de Deus e a salvação não estava somente para o povo israelita. Jesus estava dizendo: olha, vocês não são um povo exclusivo. Olha, Deus não veio somente para vocês. Enquanto lá em Israel houve fome por 3 anos e meio, quem foi enviado para dar recurso não foi de Israel, foi uma viúva lá de Sarepta. Enquanto havia muitos leprosos em Israel, Deus não curou nenhum deles. Ele foi curar alguém, Ciro. O povo ficou revoltado, porque eles achavam que Deus era exclusividade deles. Eles achavam que Deus viria somente para eles. Mas Jesus vem quebrar protocolos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Os fariseus e religiosos faziam acepção de pessoas, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Os fariseus ficaram irados, queriam matar Jesus. Aleluia. Eles achavam que eles não haviam pecado neles. Eles acreditavam que eles
era exclusividade de Deus. Aleluia. Mas Jesus estava dizendo: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha, o mesmo Deus que cura o rico, Ele cura o pobre. O mesmo Deus que veio para o povo de Israel, aleluia, também Ele veio para o gentil, aleluia. O mesmo Deus, aleluia, que prega, como já falei, para um doutor, como Nicodemos, é o mesmo Deus que prega para um leproso, para um pecador, aleluia. Foram alcançados pela graça, aleluia. Por isso eles procuravam matar a Jesus, aleluia. Por isso eles procuravam exterminar com Jesus, aleluia. E o livro ao qual eu citei, o professor e presbítero Roberto Campista, ele finaliza o livro dizendo que 4 daquelas mulheres haviam 2 coisas em comum: eram moralmente corrompidas e estavam excluídas da aliança, não tendo, portanto, nenhum direito de reivindicar as promessas de Deus, e nem esperar que Ele agisse para com elas da forma como agiu, ou seja, graciosamente. A graça e a misericórdia de Deus alcançou aquelas mulheres. Jesus, Ele se preocupa com você. Jesus, Ele se preocupa com você, aleluia. Isso mostra que o nosso Deus, Ele permanece preocupado com aqueles que estão excluídos da sociedade. Isso mostra que o nosso Deus, Ele se preocupa com aqueles que estão excluídos, com aqueles que aos olhos da humanidade não tem mais jeito, com aqueles que aos olhos da humanidade são excluídos, aleluia. Mas a graça de Jesus, Ele nos alcança nesta noite como alcançou essas mulheres. A graça de Jesus, ela te alcança como ela alcançou tantos outros, aleluia. A graça de Jesus, ela está aqui nesta noite para te alcançar nesta noite. Nós só estamos aqui porque esta misericórdia pregada por Jesus é a mesma misericórdia que nos alcançou um dia. Todos os dias, quando nós levantamos, é porque a graça e a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Quando nós levantamos pela manhã, o nosso fôlego de vida é devido à misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque a graça e a misericórdia de Deus, ela nos alcançou, aleluia, aleluia. Você está aqui porque a graça de Deus, ela te alcançou. Nós não merecíamos, aleluia, nós não merecíamos, mas a graça de Jesus, ela te alcançou nesta noite. A misericórdia de Deus, ela te alcançou nesta noite, aleluia. Talvez você adentrou aqui nesta noite se achando o mais vil pecador, achando o pior de todos. Mas o que eu quero trazer nesta noite a você é que Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. O que eu quero trazer para você nesta noite é que a misericórdia te alcançou, e você precisa reconhecer a graça de Deus na tua vida. O favor é merecido na cruz do Calvário. Somos pecadores, mas pecadores redimidos, porque por meio da graça nós somos salvos. A graça, aleluia, ela te alcançou nesta noite. É bem verdade que o pecado,
ela nos faz e nos divisão entre nós e o nosso Deus. Mas tenha certeza, enquanto o pecado te afasta, a graça te aproxima da presença de Jesus. E se porventura você ainda não reconheceu esta graça, reconheça esse favor imerecido. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Quantos já perderam as suas vidas nesse período de pandemia? Mas creia, a misericórdia te alcançou nesta noite, e a graça de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia.